noite especial. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo mesmo. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Correia, tenho o privilégio de pastorear essa casa ao lado do pastor João e de uma equipe extraordinária. O Ale estava aqui conversando comigo e eu estava contando que o grande milagre não é o prédio, o grande milagre é o time que Jesus reuniu aqui. E é um time que está vivendo por fé, por amor, por generosidade, um time que está sonhando o impossível e vivendo o improvável. E eu queria te convidar a dar um forte aplauso para cada voluntário que tem tornado tudo isso possível. E é óbvio, mais uma vez, a gente celebrar a vida do Ale, de toda a banda que está abençoando a gente nessa noite. Com espírito de excelência, de amor e que alegria contagiante. Que massa, gente. Numa noite tão especial como essa, nada melhor que uma mensagem especial sobre Jesus. Você viu aí o teaser e a provocação no final do vídeo. Pergunte-se, quem é Jesus? Quem é Jesus? Uma pergunta aparentemente simples. Talvez para alguns que cresceram na igreja, pode soar até um questionamento banal. Uma pergunta simples, mas eu quero te inspirar a considerar que essa pergunta simples, se abraçada na profundidade do que ela significa, do que ela pode propor, com autenticidade, num aspecto pessoal, a resposta dessa pergunta pode interagir com a sua vida de uma maneira muito especial e promover algo em você e através de você. Vocês acreditam nisso? E é por isso que eu queria começar essa mensagem a partir dessa experiência. Jesus é e um gap. O que você colocaria nesse gap? Comece a imaginar talvez adjetivos, expressões que você usaria para definir quem é Jesus. Quais são as suas ideias e percepções acerca de Jesus? Comece a usar a sua imaginação. Como é que você completaria essa frase? E essa é uma experiência muito válida que o próprio Jesus submeteu aos seus discípulos. Pessoas que estavam acompanhando ele há um tempo já. E de repente escutam do mestre essa mesma indagação. Só que através de duas perspectivas, uma perspectiva mais ampla e depois essa pergunta, esse questionamento afunila para uma perspectiva pessoal. E Jesus, em Mateus capítulo 16, questiona os discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Como as pessoas por aí definiriam quem eu sou? O que elas colocariam nesse gap? Como elas preencheriam? E na sequência ele diz: mas olha, não pensem só nessa perspectiva. E vocês? Como vocês preencheriam esse gap? O que vocês colocariam aqui? Como vocês me enxergam? Quem vocês dizem que eu sou? E sabe, se Jesus foi intencional em promover essa pergunta e essa experiência para os discípulos, é porque a resposta dessa pergunta é relevante. Se Jesus investiu um tempo para promover esse tipo de reflexão para os discípulos, é porque a resposta importa, ela é relevante. E sabe, num auditório tão plural como esse, e considerando inclusive o YouTube, a transmissão, as pessoas que estão acompanhando e celebrando com a gente, e agora ouvindo a mensagem, a gente precisa considerar que existe uma infinidade de possibilidades que poderiam ser propostas para a gente completar o gap. Faz sentido? Talvez propostas até indecentes. Gente que não ama Jesus, que não gosta de Jesus, talvez que não tenha o menor interesse por Jesus, mas que tem muitas opiniões acerca de quem Ele é. Assim como no tempo que Jesus estava entre nós. E se a gente ponderar talvez a experiência de pessoas que cresceram na igreja, quantas pessoas cresceram na igreja assim, nasceram na sala do pastor, tipo isso? Talvez você ouviu esse questionamento, essa pergunta, você pensou, essa é fácil. O que pode vir dessa mensagem hoje? Porque assim, eu já sei quem Jesus é. Talvez você pensou a partir de uma perspectiva dos seus aprofundamentos
nos seus estudos bíblicos, aquilo que você aprendeu na Bíblia. Talvez você é alguém que ama podcast e tem se aprofundado, sabe, pesquisado doutrinas e, sabe, olhado para algumas cartilhas e tudo mais. E você pensou, não, essa aí é fácil, não tem uma pergunta mais difícil? Porque eu sei que Jesus, Ele é o único Redentor dos escolhidos de Deus, que embora sendo Deus se fez homem e coexistiu numa mesma pessoa, em duas naturezas, como Deus e homem. Se você não cresceu na igreja, você pensou, meu Deus, dá para colocar tudo isso aí no gap? Porque talvez a tua experiência seja outra, e você está pensando assim, eu estava, sei lá, imaginando a expressão lindo, cheiroso. É uma experiência que pode promover, sabe, uma parada muito plural. E quando a gente fala sobre ter um relacionamento autêntico com Deus, eu queria provocar você a ponderar que ter a resposta certa nem sempre é suficiente. Jesus também disse para os seus discípulos que nos últimos dias muitas pessoas teriam a resposta certa. Chegariam para ele e diriam assim, olha, o Senhor é meu Salvador, Jesus é Senhor. E teriam uma confissão de fé assim saudável. Mas Jesus disse para muitos, no final de todas as coisas, eu direi, afastem-se de mim, vocês que me chamam Senhor, porque eu não vos conheço. E eu quero te inspirar a considerar isso, porque muitas pessoas têm respostas equivocadas sobre Jesus, que colocariam nesse gap definições equivocadas. Outras têm, talvez percepções incompletas, meias verdades, e outros ainda têm essas respostas de cor. E sabe, durante essa mensagem, a minha expectativa é que você não esteja simplesmente atrás de uma resposta certa. Eu sei que a resposta certa importa e ela será apresentada, mas eu quero te convidar nessa noite a mergulhar em águas mais profundas, porque talvez você está chegando aqui, você já sabe essa resposta, mas eu quero te inspirar a ponderar que essa resposta precisa interagir com quem você é. Precisa interagir e gerar impactos significativos na forma como você vive. Então nós não estamos falando simplesmente da apresentação de uma resposta certa. Você não está aqui só para ouvir a resposta certa, relembrar a resposta certa. Eu acredito que o que Deus tem para a gente hoje é uma nova oportunidade, da gente pensar sobre como a resposta certa deve interagir nas nossas vidas. Vocês estão acordados? Vocês estão empolgados? E nessa jornada a gente vai ter como ponto de partida o Evangelho de Marcos, no Novo Testamento, que registra a vida e o ministério de Jesus. E o Evangelho de Marcos, ele é um evangelho que está preocupado em apresentar uma boa notícia. Repete comigo, boa notícia. À medida que ele vai relatando as ações de Jesus, os ensinamentos de Jesus, é um evangelho de tirar o fôlego. E o Evangelho de Marcos, ele é muito rápido, ele é intenso. Ele vai apresentando tudo que Jesus está ensinando, o que ele está fazendo. E a gente vê o Jesus que está em missão, em movimento, é o Jesus no rolê, na vida real. E à medida que o Evangelho de Marcos se desenrola, a gente vê paralelos constantemente. Más notícias, problemas, situações dramáticas, e Jesus chegando. E quando Jesus chega no rolê, porque ele está em missão, boas notícias, respostas, bênção, paz. Más notícias em paralelo com boas notícias, porque Jesus está em movimento. E se o Evangelho de Marcos fosse um filme, ele com certeza seria um filme de ação. E é por isso que a banda está aqui em cima comigo ainda. Talvez você esteja pensando, nossa, a galera ficou ali, alguém avisa que pode descer. Porque a gente vai ler o capítulo 4 do Evangelho de Marcos, dos versículos 35 a 41, um texto que é muito conhecido por quem cresceu na igreja. E também no imaginário popular. As pessoas já ouviram essa história muitas vezes, mas sabe como é triste ler a Bíblia do jeito errado. E eu queria que a gente lesse a Bíblia numa experiência que nos aproximasse do clima do Evangelho de Marcos. E a gente precisa de uma trilha sonora de um filme, para a gente conseguir. Quem é das antigas já fala, nossa, essa é minha igreja, eu volto todo domingo.
Evangelho de Marcos juntos? Depois de um dia épico, depois de Jesus ter ensinado multidões, depois de Jesus ter curado pessoas, de um dia emocionante e muito cansativo também, ele chama os seus discípulos e ele diz: eu tenho uma missão, chegou a hora da gente atravessar o mar da Galileia, preparem as coisas, juntem os barcos, e nós precisamos partir, nós precisamos ir para o outro lado do mar da Galileia. E o versículo 35 então diz: ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás. Agora é eles e Jesus. Algumas pessoas estão tentando acompanhar, mas olha o que acontece na sequência. Logo, uma forte tempestade se levantou. De maneira súbita, as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a se encher de água. Se você não sabe, o Mar da Galileia é conhecido até hoje como um cenário propício para tempestades súbitas e intensas. E é isso que acontece. Os discípulos estão desesperados. Eles estão olhando e pensando: Jesus dormiu, e agora? Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada, e os discípulos desesperados. A sequência no texto diz: os discípulos então, depois de tentarem de tudo, foram acordar o mestre e disseram: você não se importa, Jesus? Cadê o Tom Cruise? A gente curou um monte de gente. Jesus, faz alguma coisa, olha a tempestade, não te importa que morramos? Jesus se levanta e, com uma serenidade diante da grande tempestade, ele repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, silêncio. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês estão com medo? Por que vocês estão agitados? Ainda não têm fé? E apavorados, perplexos, os discípulos diziam uns aos outros: lê comigo. Quem é este? Até o vento e o mar lhe obedecem. Uou, que experiência imersiva no texto. Uma salva de palmas para toda a banda. Deus, muito obrigado, que a tua palavra, ela é viva. E nós estamos aqui nessa noite pedindo para que toda a nossa experiência, ela seja memorável, para além de tudo que nós podemos fazer pela força do nosso braço. Mas nós contamos com a doce voz que diz: silêncio, aquiete o seu coração. Que seja assim diante da tua palavra, Deus, nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Que massa! Top Gun na igreja. Vocês perceberam o paralelo? Depois de uma experiência incrível, fantástica, Jesus, ele tinha feito grandes coisas, ensinado coisas incríveis. O dia tinha sido muito especial. E de repente, más notícias. Olha o ritmo da descrição do texto. Más notícias. Mas Jesus está com os discípulos. E sabe, esse é um relato extremamente autêntico. Não esconde o desespero dos discípulos como homens reais, numa situação dramática. E eles se depararam com essa má notícia de forma súbita, de forma inesperada. E o curioso é que essa má notícia, então, nesse paralelo, se transforma num palco ideal para que a boa notícia pudesse ser assimilada, compreendida. E essa boa notícia do capítulo 4 de Marcos, ela está entrelaçada com o nosso questionamento inicial: quem é Jesus? Quem é este?
Esse texto traz uma boa notícia. E eu quero te perguntar, qual é a boa notícia? Depois de ouvir o texto ao som de Top Gun, qual é a boa notícia que você acha que esse texto está preocupado em compartilhar? Qual é a boa notícia? E a gente não pode negar que esse é um texto muito conhecido, muitas pessoas pregam esse texto e compartilham uma boa notícia. E muitas vezes esse texto ele é pregado, e aqui é um parênteses, um papo mais nerd, para quem estuda teologia e ama essas coisas, tem um método alegórico de interpretação. Então, às vezes os pastores pegam esse texto e ficam em águas mais rasas, e aí os pastores vão estabelecer alguns falsos paralelos, para empolgar a plateia, o auditório, e à medida que o texto vai se desenvolvendo e vai sendo apresentado, os pastores vão estabelecendo esses falsos paralelos, dizendo: olha, os discípulos representam a mim e a você, sabe? As tempestades ali não são uma tempestade literal, ali tem uma tempestade que é um espelho do teu problema de hoje. E eles vão apresentando esse paralelo e dizendo: olha, assim como você tem problemas, desafios, BOs, assim como você passa por confusões, por situações de frustração, olha, os discípulos também experimentaram isso. E esse texto está dizendo para a gente que às vezes Jesus está dormindo, mas se a gente for lá, se a gente der uma chacoalhada em Jesus, se a gente insistir, orar do jeito certo, pedir do jeito certo, usar algum tipo, sei lá, de mandinga gospel, então as nossas tempestades serão o quê? Acalmadas. E essa boa notícia, apesar de estar fundamentada numa meia verdade, porque é possível estabelecer esse paralelo de uma forma saudável, ela não é a boa notícia principal que o texto está preocupado em compartilhar com a gente. Existem águas mais profundas nesse texto. O que a gente leu não é uma parábola. O que a gente leu é o registro de um acontecimento real. Os discípulos eram os discípulos, a tempestade era a tempestade, Jesus era Jesus. E eu quero te convidar a conceber qual de fato é a boa notícia. Qual de fato é a boa notícia que Marcos capítulo 4 traz para a gente, e que está entrelaçada com o questionamento inicial. Sabe, a gente precisa do versículo 41, do texto que a gente leu. No versículo 41, a gente tem a reação dos discípulos diante daquilo que Jesus fez. No versículo 41, a gente vê os discípulos assombrados, com pavor, assustados. E esse momento, ele é propício para que eles façam o questionamento. O questionamento dessa noite: quem é este? Quem é Jesus? E sabe o que é legal? No Evangelho de Marcos, essa pergunta, quem é este, é feita com muita frequência. Diante daquilo que Jesus faz, e diante daquilo que Jesus realiza, ensina, muitas pessoas ficam às vezes perplexas nos registros do Evangelho de Marcos, e elas questionam, quem é este? Se a gente voltasse 2 capítulos desse texto que a gente leu, a gente teria Jesus curando um paralítico e perdoando os seus pecados, e os religiosos então olhando para aquilo e falando, quem é Jesus? Quem ele pensa que é? Então esse é um questionamento que se apresenta de outras maneiras dentro do Evangelho de Marcos. E isso tudo dentro de um contexto de espanto. Um questionamento que para a gente hoje é extremamente relevante, ainda mais no tempo de relativismo, no tempo tão plural que a gente vive. Esse questionamento é importante para você hoje, para mim. Tem um teólogo que eu gosto muito, o Sproul, ele dizia que, sabe, às vezes nós somos tentados a tentar colocar nesse gap coisas de acordo com a nossa própria perspectiva e preferência. A gente às vezes brinca com Jesus de tesoura e cola. E a gente vai tirando de Jesus aquilo que nós não nos sentimos confortáveis, aquilo que nós não gostamos. E a gente vai brincando de tesoura e cola, e a gente vai moldando um anticristo. Olha que pesado!
O Sproul dizia isso, cara, nós somos constantemente tentados a moldar um Cristo falso, um Jesus falso, para os nossos próprios interesses e demandas. E ele diz assim, olha, todo aquele que flerta com a ideia de colocar no gap qualquer coisa, de acordo com as suas próprias preferências e imaginações, ficará sujo de cola e terá para si um Cristo fraco. Então esse questionamento importa, esse exercício de reflexão, quem é Jesus, é relevante para nós. E quando a gente olha o Evangelho de Marcos, e a gente analisa essas posturas de indagação, quem é este? Quem é Jesus? Nós não vemos indagações vindo de uma postura moderada, você sabia disso? As pessoas que questionavam quem Jesus era, faziam isso a partir de 3 ângulos, de uma maneira majoritária. Era primeiro uma perspectiva, um ângulo de ódio. As pessoas olhavam para Jesus e pensavam, quem esse cara pensa que é? Para ensinar o que ele está ensinando, para subverter as nossas tradições, quem Jesus pensa que é? Mas tinha outro ângulo, uma outra perspectiva, a do terror, a do assombro, como os discípulos experimentaram. Quem é este? Oh. E uma terceira perspectiva, a perspectiva da adoração, que geralmente vem na sequência após o assombro. Quem é este? Quem é este? Quem é Jesus? Nós não vemos indícios de pessoas, sabe, como num clube de golfe. Nossa, quem é Jesus? Olha que legal, que bonitinho. Não tem aprovação moderada. São esses os ângulos principais que o Evangelho de Marcos apresenta para a gente. E no relato em que Jesus acalma a tempestade, nós vemos os discípulos com terror, com assombro. Eles estão olhando e pensando, quem é este? Bro, isso aqui é diferente de tudo aquilo que a gente já viu. Eles ficam chocados, primeiro, por aquilo que Jesus fez. O que Jesus fez chocou eles. Mas não só isso, como Jesus fez o que ele fez, trouxe esse choque de realidade ainda mais profundo para eles. O que Jesus faz, choca os discípulos. Como Jesus faz o que faz, choca os discípulos. E o que ele fez, chocou, porque, sabe, tempestades, às vezes, começam de maneira progressiva. No registro do texto, a tempestade vem de forma súbita, mas é bem verdade que às vezes a gente vê algumas nuvens fechando o céu, o vento começa a soprar, e aos poucos o clima começa a fechar. Mas não é normal ver uma tempestade cessar imediatamente. Então o que Jesus faz, acalmar a tempestade, imediatamente choca aquele grupo de homens, experientes no mar, estavam acostumados com essas tempestades. Eles olham e falam, a gente nunca viu uma tempestade acabar imediatamente. O que é isso que está acontecendo? Eu não sei como é que é o teu algoritmo no Instagram, no TikTok, mas às vezes minhas redes sociais me puxam para um abismo profundo, assim, ó. Aí aparecem uns negócios muito malucos. Esses dias eu estava olhando o feed, e aí eu entrei no abismo dos Reels, e eu fui, de repente eu parei numa propaganda de um curso, vou traduzir aqui mais ou menos como que era o nome, Mestres do Ar. E era uma galera, uma galera que ficava tipo assim, sentada, no meio da rua, num lugar público, e ficava lá meditando e fazendo força, assim, e filmando. De repente, um vento passa e derruba uma latinha, arrasta um papel, aí eles viram para a câmera e dizem, tipo, fui eu. E você olha aquilo, dá uma vergonha ali, você fala, eu sei, como um bom editor, que você esperou sei lá quantas horas, até coincidentemente, o vento trabalhar a seu favor. Certo? Não é isso que o texto está propondo para a gente. Quando a gente olha, a gente vê algo que está para muito além da capacidade humana. Só que como Jesus fez o que ele fez, choca. Porque para um judeu naquele tempo, bem instruído, havia uma consciência da necessidade, do valor dos ritos, das orações. Então sim, homens e mulheres no passado, no povo de Israel, fizeram coisas extraordinárias, em parceria com Deus.
Mas esses registros mostram para a gente o ser humano dependendo de Deus e convidando Deus de alguma maneira para operar algo. E Jesus, nesse texto, não ora. Jesus se levanta, sem intermediação, ele olha para a confusão, para as ondas, para o vento, e ele diz: aquiete-se. Então eles olham e falam: uou, bro, isso aqui é realmente diferente de tudo que a gente já viu. Porque nós nunca presenciamos alguém podendo fazer tal coisa, sem ao menos precisar orar. Então eles estão chocados. No Antigo Testamento, para você ter uma ideia, é normal, é comum que existam expressões do tipo: quem é como o Senhor? E aí vem uma descrição de algo que só Deus pode fazer. No Cântico de Moisés, em Êxodo capítulo 15, tem esse tipo de menção, Salmo 18, que estabelece esses paralelos, dizendo: olha, tem algumas coisas que só Deus pode fazer. Tem algumas coisas que, olha, o ser humano, por mais bem dotado, por maior que seja o seu saldo na conta bancária, ele é incapaz de performar, de realizar sem Deus. Então são esses paralelos, e tem um salmo maravilhoso, o Salmo 89, que eu acredito que é um espelho perfeito de Marcos capítulo 4, e eu quero sobrepor esse salmo, eu quero ler contigo. Olha que interessante: pois quem pode se igualar ao Senhor? Em outras palavras, quem é este? Quem é este? Quem pode se igualar ao Senhor? Quem entre os poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Deus é muito formidável e reverenciado por todos que o cercam. E olha só, o salmo continua: ó Senhor Deus, quem é poderoso como tu? Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti, tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Um salmo escrito muito tempo antes de Cristo fazer o que fez como ele fez. Que tem esse paralelo, essas perguntas: quem é como Deus? E sabe, eu fico imaginando os discípulos naquele barco, depois de tudo que Jesus fez, pensando assim: uou! Talvez se lembrando de salmos como esse, dizendo: quem é este? Porque nós sabemos que algumas coisas só podem ser feitas da forma como Jesus fez, por Deus. Eles acreditavam que Jesus era alguém importante, certo? Eles não tinham largado tudo à toa. Eles acreditavam que Jesus era um rabino, um mestre, talvez um profeta, quem sabe um Messias. Mas eles estavam numa jornada, eles não tinham todas as respostas. Assim como talvez eu e você. O Ale falou que ele se parece com Pedro. Às vezes eu me pareço com Jonas. É embaçado. A gente está numa jornada. E eles estavam junto com Jesus, mas eles não tinham tudo esclarecido. Eles tinham escutado relatos, eles tinham visto alguns milagres, eles tinham ficado fascinados com o que Jesus estava ensinando. Mas, cara, controlar o clima, isso está numa outra categoria. E eu me lembrei de um trilema. C.S. Lewis, ele popularizou um trilema que é muito mais do que um problema, vai fritar a sua cabeça se você ainda não teve a oportunidade de refletir sobre ele. Olha só. O autor das Crônicas de Nárnia disse: ou Cristo, ou Jesus enganou a humanidade de maneira consciente, de forma brilhante, ou ele próprio foi um iludido e auto-enganado, um lunático. Ou, vamos ler junto? Ele era divino. E aí, Luiz fala: olha, não há como escapar desse trilema. Ó, que chique, é inexorável. Deixa eu simplificar esse trilema. Nós temos 3 categorias. Ou Jesus é um mentiroso, certo? E uma farsa brilhante foi promovida, que continua ecoando aos dias de hoje. Coitado da gente, estamos aqui tudo iludido. Ou Jesus era meio lelé, era meio maluco.
achava que ele era alguma coisa para além daquilo que ele era, ou ele é divino. E aí esse trilema propõe, não tem como escapar dessas três categorias. Jesus precisa se encaixar em uma dessas categorias. E o texto de Marcos capítulo 4, ele vai ser uma peneira para a gente discernir quem é Jesus à luz desse trilema. Porque se Jesus é um mentiroso, se Jesus desenvolveu uma farsa, ter entrado no barco foi a pior decisão que ele tomou. Porque ele não poderia saber que uma tempestade se aproximaria. Ou seja, se Jesus é um mentiroso, a tempestade que se levanta contra ele e os discípulos ia expor a mentira. O que ele ia fazer contra as ondas, contra o vento? A mentira ia ser exposta. Agora, se ele era alguém iludido, um lunático, a tempestade ia ser um choque de realidade para todo mundo que estava seguindo o maluco. Oh, Jesus não é bem aquilo que a gente achava que ele era. Deu ruim, perdemos o barco. Olha, não sei se eu vou continuar seguindo Jesus. Mas se a tempestade realmente aconteceu, como o texto diz que aconteceu, só há uma alternativa: Jesus é divino. Isso esbarra na boa notícia principal de Marcos capítulo 4, que é a seguinte: Jesus é, vamos ler junto? Ou seja, ele é divino. Ele é o Filho de Deus, ele está para além de qualquer categoria, de qualquer capacidade meramente humana, de influência coach. Se Jesus fez o que fez, como ele fez, de acordo com o registro de Marcos capítulo 4, Jesus é quem ele disse ser, ele é divino. E eu preciso agora te mostrar como essa definição, como essa resposta para a indagação que a gente trouxe no início da mensagem, precisa interagir com a sua vida, com a minha vida. Vocês estão curiosos? Tem fôlego ainda? Boa! A gente vai olhar para pelo menos 5 formas pelas quais essa verdade sobre a identidade de Jesus precisa interagir com a nossa vida, independente do contexto e do momento que nós estamos vivendo. Olha só, primeira aplicação: se Jesus é quem ele disse ser, segui-lo é a melhor opção. Se Jesus é divino, seguir o Jesus divino é a melhor opção, de longe, em comparação com qualquer outra pessoa que queira ou que faça algum tipo de influência, exerça algum tipo de influência na sua vida, na minha vida. Tem uma música do Eminem, eu não vou lembrar o nome, mas é mais ou menos assim: olha, eu não sei bem o que eu estou fazendo, eu sou um péssimo pai, mas vem e me segue, vamos junto nesse rolê. Oh, não sei não, hein? Seguir a Jesus, se ele é divino, é a melhor opção que nós temos. E aqui a gente tem a oportunidade de corrigir o pensamento do nosso tempo, que várias vezes pensa sobre seguir a Jesus como um atalho fácil para garantirmos o que nós desejamos. E a gente pensa, se é fácil é de Deus, se é difícil é do diabo. Se Jesus é quem ele diz que é, segui-lo é a melhor opção. Não é a opção mais fácil, mas é a melhor opção. Nós não temos garantias de que todas as tempestades vão cessar. Nós não temos garantias de que nós vamos ter sucesso em todas as frentes que nós estamos desbravando. Nós não temos garantias. Pensa no apóstolo Paulo. Eu tenho convicção de que o apóstolo Paulo tinha uma relação autêntica com Jesus. E ele experimentou de milagres extraordinários, de providência, de direção. Mas o apóstolo Paulo também experimentou naufrágio. O apóstolo Paulo também passou por fome, por crises profundas. E é muito interessante considerar o registro do texto como ele é. E olhar para o versículo 35 e perceber que quem disse para eles cruzarem o mar foi o próprio Jesus. Jesus deu uma ordem para eles que contemplava uma grande turbulência.
Eles estavam no centro da vontade de Deus naquele momento, mas uma forte tempestade se apoderou daquele barco, as ondas bateram, o vento soprou, e a Bíblia não esconde de nós. Seguir a Deus, ser amigo de Deus, envolve passarmos por provações, por dilemas, por problemas, para que nós sejamos forjados ao caráter de Cristo Jesus. Segui-lo é a melhor opção. Segui-lo é a melhor opção. É a melhor, e quando a gente está seguindo Jesus, a gente pode passar de um estado de incredulidade, de amedrontamento, para um estado em que nós estamos maravilhados com a resposta: quem é este? Quem é este? Mas tem uma segunda aplicação. A segunda aplicação é que se Jesus é quem Ele disse ser, nós precisamos, lê comigo, aprender, treinar a viver de maneira dependente. No relato que a gente leu, os discípulos estão diante de uma forte tempestade. Eles são pescadores experientes. Alguns deles já talvez tivessem passado por experiências parecidas, talvez não naquela intensidade. E eles tentam resolver tudo. Jesus está descansando, e eles estão olhando, começando aquele julgamento, dizendo: pô, Jesus, a gente está aqui, estamos fazendo tudo que dá, cadê o Senhor? Mas eles estão tentando, eles não recorrem a Jesus, e Jesus está no barco. E Jesus, então, quando se levanta, Ele repreende os discípulos. Mas é interessante porque Jesus não repreende os discípulos porque eles foram ríspidos. A forma como o texto apresenta o diálogo entre os discípulos e Jesus é grotesco, considerando a relação de discípulo e mestre. Eles não poderiam ter feito o que eles fizeram e falado com Jesus o que eles falaram. Mas Jesus se levanta e Ele não está preocupado em tratar aquilo que é superficial no coração deles. Não está dizendo também assim: por que vocês não fizeram M igual o Pablo Marçal e consertaram o barco antes dele afundar? Alívio cômico, que a cadeirada não venha, né? Mas Jesus se levanta e Ele trata não daquilo que é superficial, Ele trata aquilo que é profundo no coração daqueles homens. Falta de dependência, falta de fé. Fé é confiança, e confiança te leva a um movimento de dependência. Dependência. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes a gente pensa que nós somos pessoas com falta de fé. Falta de fé. Mas eu acredito que toda falta de fé em Jesus, de acordo com a perspectiva bíblica, esconde um excesso de fé em outras coisas. Toda falta de fé em Jesus, toda vez que a gente não recorre a Jesus primeiro, revela muitas vezes que nós temos um excesso de autoconfiança, um excesso de fé em coisas, em pessoas e em nós mesmos. E Jesus repreende eles dizendo: vocês não têm fé. Vocês não têm fé. A gente tem uma terceira aplicação. A terceira aplicação é que se Jesus é quem Ele disse ser, o medo, lê comigo, pode ser substituído pelo temor. A gente vê nesse registro, nos idiomas originais ali, a expressão medo aparecendo de formas distintas. Num primeiro momento, o medo que é registrado, a reação dos discípulos de medo, é um medo de covardia, é um medo não saudável. Mas à medida que o texto apresenta o que Jesus fez e como Ele fez, o medo da covardia é transformado num outro tipo de medo, um medo de temor. Um tipo de medo que tem relação com reverência. Uou, quem é Jesus? E a ideia é que toda vez que nós estamos vivendo por fé, andando de maneira dependente, o nosso medo, que é inevitável, o medo da covardia, ele pode ser transformado em temor e reverência diante da convicção de quem Jesus é. E é lindo porque quando a gente abre a Bíblia, nós temos a menção de que o princípio da sabedoria é o temor. O princípio da clareza, da consciência, é a reverência a quem é Deus.
E é interessante porque o medo da covardia gera caos, gera confusão, deixa a gente afoito para querer resolver as coisas. Mas à medida que a gente conhece quem Jesus é possível experimentar paz no meio das turbulências da vida e experimentar reverência diante de quem Jesus é. Que massa! Mas não acabou. Nós temos pelo menos mais 2 aplicações desse texto. Se Jesus é quem Ele disse ser, existe, vamos ler, existe esperança para novos começos. O mesmo Jesus que naquele contexto fez algo real, literal, acalmou uma tempestade, é o mesmo Jesus que perdoa a multidão de pecados. E o Evangelho de Marcos traz essa boa notícia: se Jesus é quem Ele disse que é, não só as tempestades externas, mas as turbulências internas causadas por essa maldição chamada pecado, pode ser estancada na cruz do Calvário. E há então esperança para novos começos, independente de que tipo de experiência você teve no passado, ou até mesmo hoje, antes de entrar nessa igreja. O Jesus poderoso, que deu ordem à natureza, que falou ao vento, às ondas, aquiete-se, diz para nós: há esperança. Os teus pecados podem ser perdoados, uma nova vida, uma nova relação com Deus. E é interessante porque Jesus, quando repreende os discípulos sobre a falta de fé, Ele usa a expressão ainda não tem fé, vocês ainda não têm fé. Eu separei esse versículo, olha aqui, vocês ainda não têm fé. Isso é fundamental se a gente está considerando que seguir a Jesus é a melhor opção, mas talvez não a mais fácil. Porque à medida que nós seguimos a Jesus e conhecemos quem Ele é, nós temos o privilégio de colecionar experiências com Ele, que vão forjando a nossa fé, que precisam forjar a nossa fé. E Jesus está dizendo: depois de tudo, gente, eu levantei um paralítico, eu ensinei boas notícias, um novo estilo de vida. Gente, eu perdoei pecados, olha quantas coisas nós fizemos juntos até agora. E Ele está dizendo: mas ainda vocês não têm fé. O que significa? Gente, não desperdicem as tempestades e as turbulências da vida. Se você passou por outras estações em que você viu Deus fazer grandes coisas por você, a começar pelo perdão dos seus pecados na cruz, nós precisamos desenvolver um tipo de fé que é uma fé autêntica. Autêntica. Vocês ainda não têm fé. O que é fé autêntica? O que é fé autêntica? Eu separei a definição para a gente. Olha só, lê comigo. É uma fé não apenas no poder de Deus, mas no caráter de Deus, de Jesus. A fé autêntica é a fé que conhece, que confia no Cristo, por aquilo que Ele fez no passado, que já deveria ser suficiente, diga-se de passagem. A cruz deveria ser suficiente, deveria ser o sinal fundamental e sólido para nós não pararmos de seguir a Cristo, não desviarmos do caminho. A cruz é o sinal completo do amor de Deus, do amor fiel, do caráter do Pai que não nos abandona. Isso é lindo. Fé autêntica. Nos dias de hoje, muitas pessoas dizem: não, eu tenho fé em algo maior, eu tenho fé numa força poderosa, eu tenho fé que vai dar tudo certo. E, em outras palavras, muitas vezes nós estamos dizendo: nós temos fé no poder. Mas quando as coisas saem do nosso controle, quando as coisas se apresentam fora da nossa zona de conforto, muitas vezes nós não temos uma fé profunda no caráter de Deus. E o texto de hoje precisa te inspirar a aprofundar a tua relação com Deus para além do que Ele pode fazer por você. É muito mais raro a gente encontrar pessoas que têm fé não só no poder de Deus, mas no caráter de Deus, quando tudo diz que não.
O Ale cantou, não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. E é interessante porque isso nos leva para a última aplicação do texto. Se Jesus é quem ele disse ser, lê comigo, em voz alta, vamos lá. Não podemos nos calar. O Salmo 89, que a gente sobrepôs a Marcos capítulo 4, ele é extraordinário. Inclusive ele começa com uma estrofe que o Alê cantou para a gente junto com a banda na primeira canção. Eu não vou projetar, mas o versículo 1 do Salmo 89 diz assim: eu cantarei sobre o seu amor, quando tudo for de acordo com os meus propósitos e preferências. É isso que o Salmo diz? Não! Eu cantarei sobre o seu amor para sempre. Para sempre eu anunciarei a tua fidelidade. Em outras palavras, o teu caráter. O teu caráter. Por todas as gerações. Feliz é aquele que anda na luz da sua presença o dia todo. Todos eles que andam com Deus, que confiam em Deus, se alegram em seu nome e não se calam. E aí entra os versículos que nós lemos, dizendo: quem é este que acalma o ímpeto do mar, que dá ordem às ondas e ao vento? E na sequência, quando a gente chega no versículo 16, o salmista diz: seja o que for que até aqui tenha acontecido, nada me impedirá de andar confiantemente, de esperar confiantemente o favor divino quanto ao futuro, e eu continuarei sempre, inabalavelmente, nutrindo o mesmo posicionamento, o mesmo sentimento, a mesma convicção. Se Jesus é quem ele disse ser, a ordem da grande comissão, de não ficarmos aqui nas barracas, mas temos uma vida para além das quatro paredes, de vivermos e compartilharmos a fé em Jesus de maneira autêntica, ela precisa estar para além do que Deus faz ou não por você, quando você acha que precisa de alguma resposta. E a fé autêntica é a seguinte: a fé autêntica, ela diz para a gente que as tempestades que, sim, Deus acalma, Jesus acalma, revelam o poder de Deus, mas as tempestades que nós atravessamos, sem que elas cessem, revelam o caráter e o amor imutável de Deus sobre as nossas vidas. São boas notícias. O que Deus faz por nós revela o seu poder, mas o sustento dele no dia mau revela o seu caráter. Isso é extraordinário. Queria chamar a banda para subir. A gente está chegando na conclusão dessa mensagem. Quem é Jesus? E nós vimos que, de acordo com o registro histórico de Marcos capítulo 4, diante desse trilema, Jesus é quem ele disse ser, ele é divino. E isso faz grande diferença e precisa impactar a sua vida. Eu queria te convidar a ficar de pé comigo. Nós vamos ter um momento de oração, mas antes eu queria te mostrar uma foto. Eu acredito que eu e a Aline nunca mostramos essa foto para ninguém. Dia 6/11/2022. Sabe, a gente já tinha começado a plantar a igreja multi, Deus já tinha começado a fazer muitas coisas especiais, a gente tinha passado muitos sufocos, perrengues, as tempestades tinham surgido, e a gente, e aí Jesus, qual é o próximo passo? Mas muitas coisas belas começaram a acontecer, as pessoas começaram a entregar a vida para Jesus, gente que estava desigrejada, longe da igreja por N motivos, começou a se achegar e encontrar a Multi como uma casa. A gente começou a ser impactado por tudo aquilo que Deus estava fazendo no primeiro ano de plantação da Multi. E nós estávamos olhando e falando: uau, nós estamos vivendo os melhores dias das nossas vidas. E sabe, Charles Spurgeon, um pregador extraordinário, certa vez ele disse que a vida de quem segue Jesus é como o esplendor de um dia de verão, que passa por rápidas transições, e que
apresenta a nós o furor de tempestades súbitas. E no meio de tudo que Jesus estava fazendo, nós recebemos uma boa notícia. A gente tinha tido um dia épico, um dia maravilhoso. Laurinha já tinha nascido, nós estávamos muito felizes com tudo que estava acontecendo. E a gente recebeu a notícia de que a Aline estava grávida de novo. E foi uma festa. A gente começou a cuidar de toda a gestação, reunimos a família, dissemos, nós temos uma boa notícia. Está vindo outra criança por aí. E a família celebrou, a gente estava no shopping, a gente estava comemorando tudo que Deus estava fazendo. Voltando para casa, alguns dias depois, eu me levanto assustado, a Aline me chama e ela diz assim, aconteceu alguma coisa, eu tinha passado 3 meses de gestação, sonhos, planejamento, e eu olho para a cama e eu vejo uma poça enorme de sangue, eu penso, cara, tem alguma coisa muito errada, a gente pega a Aline e a gente leva ela para o hospital, e a confusão começa a se desenrolar, e eu penso, Deus, como assim? Deus, cadê o Senhor? Deus, não é possível. A gente estava bem, a gente estava feliz, a gente foi dormir satisfeito, e de repente a gente está aqui na porta do hospital, os médicos não estão deixando eu entrar, eu nem sei o que está acontecendo, confuso. Eu volto para casa, eu não tinha acesso, não tinha informação, eles falaram que ia entrar em contato comigo depois, e eu passo uma boa parte do dia orando, conversando com Deus, imaginando quais seriam as palavras de um homem que segue Jesus ao entrar no quarto e encontrar a sua esposa, provavelmente com uma má notícia, dizendo, não tem mais jeito. E eu passei o dia carregando esse fardo e pensando, Deus, me ajuda a nesse tempo ser um esposo segundo teu coração para a Aline. E eu lembro que eu fui subir nas escadas do hospital, me aproximando do quarto, depois que eles liberaram, me preparando, segurando o choro. E na hora que eu abro a porta, eu olho para minha esposa, ela me chama serenamente para sentar na cama ao lado dela, e nós começamos a cantar e a orar juntos. Tem uma música que a Laurinha gosta, que ela é muito bonitinha. Como que é a música, gatinha? Põe tua mão na mão do meu Senhor, da Galileia, tá fora do tom. E a gente começou a balbuciar isso, a fé no Cristo que pode acalmar as tempestades. E eu pensei, o que está acontecendo aqui? Minha esposa olha para mim e diz, Jesus vai nos sustentar. Nós vamos atravessar a tempestade, porque o que Deus fez no passado é muito maior e é suficiente para nos manter de pé, seguindo a Cristo no caminho estreito. E eu olhei e falei, uau, eu vim aqui achando que eu ia ser um homem de Deus e a mulher de Deus estava no quarto. E eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. É comum que em celebrações, em cultos como esse, as pessoas dizem assim, olha, sabe os problemas, deixa lá fora, não deixa entrar aqui dentro. Não, deixa entrar, pensa nos problemas, pensa nas suas dúvidas, pensa nas suas incredulidades, pensa naquilo que está, cara, abatendo a tua vida nesse momento. E eu quero te chamar pela fé, a dizer, Jesus Cristo de Nazaré, eu sei que o Senhor é poderoso, e eu sei que o Senhor tem um caráter imutável e que eu posso contar contigo. Quem é Jesus? Quem é este? Queria convidar você a um tempo de oração, mas não só de contemplação. Feche seus olhos, mas pense talvez nas decisões que precisam ser tomadas agora. Quais os lamentos que você precisa deixar aos pés de Jesus? Quais são as lutas que você está lutando que você não deveria lutar? Quais são as resistências? Talvez você entrou aqui com várias concepções sobre Jesus, e eu estou aqui para te dizer, Jesus é quem Ele disse que é, e vale a pena colocar a fé nele e segui-lo. Eu queria convidar um primeiro grupo de pessoas, se você entrou aqui essa noite, e reconhece, cara, eu preciso colocar fé nesse Cristo, nesse Jesus, eu quero ter fé autêntica nesse Jesus. Eu quero te chamar, fazer um sinal com a mão, um sinal singelo, eu quero orar por você.
de onde você está, eu não quero te constranger, mas eu quero orar, aproveitar esse tempo, para que Deus fortaleça as suas decisões. Se você está aqui nessa noite e quer entregar a vida para Jesus, faz um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Espírito Santo, que decisões conscientes, diante da revelação de quem é Jesus, possam ser sustentadas nessa noite, nesse auditório. É no nome do Cristo que diz aquiete-se, do Cristo que está no controle, que nós oramos. Agora, se você está aqui e você entrou com o coração abatido, está lidando com dilemas, com pressões, eu quero dizer, Jesus também pode ouvir os teus pedidos nessa noite e fortalecer você para passar pela tempestade, ou quem sabe acalmar essa tempestade para a glória dele. E se você reconhece que você está passando por alguma situação que precisa de Cristo reinando, eu quero te convidar a fazer um sinal com a mão, eu quero orar por você. Deus, mãos levantadas pelo auditório, eu clamo, Senhor Jesus, nós confiamos na revelação de quem o Senhor é, nós cremos que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que morreu a nossa morte e que venceu o maior problema da humanidade, o pecado. Nós ousamos suplicar respostas nessa noite, nós ousamos suplicar a Deus, para que o Senhor acalme certas tempestades, para que a glória seja dada ao Teu nome. Mas Pai, diante de um texto como esse, como não pedir força e fé? Nos dá força, nos dá fé, para que a gente passe por cada tempestade, sem se calar, sem deixar de falar da beleza e do amor que está em Cristo Jesus, o amor que não falha. Pai, nos reveste de fé no Cristo, e que a gente possa viver e compartilhar a fé, não só nos dias convenientes, mas em cada dia, para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração e o nosso júbilo nessa noite, na Tua presença, em Cristo. Amém.